treta da nova camisa do Brasil não aconteceu porque ela é feia. Não aconteceu porque a internet implicou com uma palavra. E também não aconteceu porque brasileiro reclama de tudo. Ela aconteceu porque mexeram num dos únicos símbolos que ainda fazem esse país inteiro sentir alguma coisa ao mesmo tempo. E quando a Nike colocou brasa numa peça que deveria representar o Brasil, o que incomodou não foi só a estética. Foi a sensação de que tentaram pegar o país, transformar num briefing, filtrar em linguagem publicitária e vender isso de volta como se fosse intimidade. Essa leitura ganhou força depois que a nova camisa foi lançada em 21 de março, o termo Vai Brasa virou o centro da repercussão e dias depois a própria CBF recuou e disse que o uniforme principal será Brasil e não Brasa. Esse vídeo não é só sobre uma palavra. Esse vídeo é sobre uma pergunta muito maior. Quem tem o direito de inventar o Brasil? Se você gosta de conteúdos inteligentes de moda, esse vídeo é pra você. Se eu fosse você, continuava nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender, porque você sairá muito mais rico do que entrou e, claro, vai aprender muito além do futebol. Bora lá para mais um vídeo de moda comigo. Bom, pra começar, vamos recapitular o babado, porque, gente, ele é bom demais, uma das melhores fofocas dos últimos tempos. A Nike lançou a nova camisa da seleção com a promessa de resgatar um amarelo mais canário, mais clássico, mais Brasil raiz. Até aí, tudo certo. Só que no meio dessa narrativa apareceu o Vai Brasa, que eu não entendi nada, vocês entenderam? Achei cafoníssimo. Defendido pela designer Raquel Dente como um apelido carinhoso. Algo que ela associou ao que se ouve nos estádios, nas ruas, só não sei quais delas, que eu nunca ouvi. O problema é que a reação online foi muito ruim, gente. Olha os comentários desse vídeo. É só hater. Pra muita gente não soou nada íntimo, pelo contrário, soou inventado. E aqui pra mim entra uma coisa muito mais importante. O problema não é a palavra, foi o jeito como isso foi apresentado. Porque não parece só uma escolha gráfica ou de design. Pareceu uma tentativa de roteirizar a brasilidade. Quando o público sente que uma marca está tentando explicar pra ele como ele mesmo fala, a coisa para de parecer homenagem, começa a parecer caricatura. O recuo da própria CBF ao afirmar publicamente que o uniforme principal terá Brasil e não Brasa, que a gente acha um absurdo mudar o nome do país, ridículo. A gente entende que não foi só restrita ao deboche da internet, pelo contrário, virou um problema institucional muito grande que o próprio Brasil foi lá comer o rabo da Nike. Mas, Má do céu, por que você trouxe esse assunto? Tem nada a ver, gente? Fica perfeito pro canal esse assunto, porque se fosse só sobre futebol, não teria doído tão nas pessoas. Vocês concordam? Doeu por quê? Porque a camisa da seleção no Brasil, ela não é só roupa. Ela é memória, identidade, imaginário nacional. E aí vem uma pergunta que move esse vídeo inteiro. Como que uma peça de roupa conseguiu virar uma crise de identidade nacional? Bora lá descobrir comigo, gente. Mas antes, continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo de forma mais fresquinha. Sairá aqui primeiro pra melhor, canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, dá hype pra me ajudar aqui embaixo. Já se inscreve, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Quando eu finalizar, continua aqui no canal, que são mais de 800 vídeos grátis. E claro, gente, me siga nas minhas redes sociais que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês, Instagram e TikTok, que lá vocês não perdem nada. E também já poste esse vídeo nos seus stories pra aumentar mais cada vez mais a nossa comunidade de moda gostosas. Bora lá continuar. Pra entender tudo, vocês sabem que a gente sempre volta pra história. De onde veio o poder da camisa amarela? Gente, antes de entrar nessa polêmica, a gente precisa entender uma coisa, que essa camisa, ela não nasceu forte, ela ficou forte. O Brasil precisou que ela ficasse forte para acontecer esse todo rebranding que aconteceu com a camisa da seleção, enfim. Muita gente esquece disso, mas a canarinho, ela não existia desde sempre. Depois da derrota traumática de 1950 pro Uruguai no Maracanã, o uniforme branco passou a carregar uma humilhação simbólica enorme. E o país precisava virar a página. E a virada, ela veio pela imagem. Sem falar pra vocês, imagem é poder. Em 1953, houve um concurso para criar um novo uniforme que usasse as 4 cores da bandeira e quem venceu
foi Aldir Schlé, então com 19 anos. E a camisa amarela acabou estreando em 1954 e foi um extremo sucesso. Olha como isso é poderoso, né, gente? A gente entende como que a moda, ela é perfeita e como ela consegue trazer novas imagens, novos caminhos, novos poderes para algo que não tinha mais potência através da moda. Bom, a camisa mais famosa do Brasil nasceu de uma ferida, nasceu de uma reconstrução, um reposicionamento emocional do país. Olha como vai muito além de uma camisa. Ou seja, a Canarinho, ela já nasceu como branding. Só que branding de verdade, tá? Porque foi um branding que veio com trauma, uma escuta histórica muito grande, né, pra sair ali do branco, com uma necessidade real de reconstruir a imagem de uma nação. E é exatamente sobre isso quando a gente fala sobre rebranding, né? É trocar ali, trazer novos ares pra algo que já existe. Então, quando a gente fala da camisa hoje, a gente não fala ali de um simples lançamento, a gente fala de um símbolo nacional muito forte, que ele já veio ao mundo carregado de reparação, de orgulho, de destino, e isso acaba sendo emocionalmente muito forte com a população. Então, talvez seja exatamente por isso que qualquer ruído sobre camisa, sobre seleção, sobre os jogadores, pareça tão grande. Por quê? Porque tá muito enraizado todas essas dores e ninguém quer passar novamente por todos esses problemas. E como que essa camisa virou o branding mais poderoso do Brasil, né? Da marca Brasil, que é uma marca muito forte. A gente vem trazendo muitos vídeos aqui no canal falando sobre como o Brasil tá no centro de tudo, como as pessoas estão olhando pro Brasil, o mercado tá olhando pro Brasil, a moda, enfim. Depois que a Canário nasceu, ela nasce com uma resposta emocional. E ela deixa de ser só um uniforme e ela vira outra coisa. Ela vira assinatura visual de um país. É uma peça que ela transcende o campo, ela não fica só nos jogadores, ela entra no styling, ela entra na moda, ela entra em tudo e as pessoas se sentem pertencentes ao usá-la. Tanto que você não precisa ver o nome, você não precisa ver patrocinador, você não precisa ver nada, gente. Você vê uma pessoa de camiseta amarela, você já liga ao Brasil. Isso tem várias outras seleções que também usam o amarelo como a cor da camiseta, mas a nossa, todo mundo sabe que é a nossa. E se você parar pra ver, gente, isso aqui é um branding em estado bruto, tá? Porque mostra a construção visual de um imaginário, quanto que essa peça transcende de ser só uma peça, quanto que tem a potência da nossa bandeira. E o mais interessante de tudo é que esse símbolo extrapolou o futebol há muito tempo. A gente vê várias fotos, vou colocar aqui de candidates, né, fotos de paparazzi na rua, de pessoas usando no mundo inteiro a camisa da seleção, porque é uma camisa muito famosa e todo mundo quer fazer parte. Então a camisa do Brasil, ela já virou souvenir, ela já virou moda de rua, ela já virou signo pop, ela já virou um visual exportável. Ela é uma peça que carrega infância, televisão, Copa, família, rua, férias, nostalgia e o quê? Ela explica a imagem do Brasil. Então, o que acontece, gente? A camisa, ela tá ancorada na própria força histórica da Canarinho como símbolo nacional. Então, talvez a melhor forma de dizer isso seja que a camisa amarela virou o logo emocional do Brasil. Sabe quando você pensa no McDonald's, você lembra do logo deles? Numa Nike da vida, você lembra do logo. Quando a gente fala em Brasil, a gente lembra na hora da nossa camisa. Quando você mexe num logo desses, gente, você não altera só a peça, tá? Você altera uma memória coletiva de uma marca muito potente, que é a marca Brasil. Agora, vamos pros números. Que os números, né, o tamanho econômico, eles reforçam muito as nossas teses. Vocês sabem que aqui no canal a gente trabalha com números, com fontes, pra gente realmente entender se essa tese faz sentido ou não. Tem gente que ainda olha pra uma camisa de futebol como se fosse um acessório de esporte, mas, gente, não é, tá? No futebol contemporâneo, a máquina comercial é gigantesca. Segundo a Deloitte, entre os 10 maiores clubes do mundo, a receita comercial responde a 48% do faturamento. Isso inclui patrocínio, varejo, licenciamento, merchandising. Ou seja, uniforme, marca, imagem, produto, tudo isso estão no centro do negócio. É muito importante a camisa, gente. A camisa é extremamente importante. Faz parte do branding, do marketing, dos jogadores. É muito importante. E isso ajuda também a entender outra coisa importante. O jogador, ele não vende só performance, ele vende narrativa, identificação, desejo, camisa, vários outros pontos. E também o mais importante, o sonho de pertencer àquele universo. E é por isso que os atletas midiáticos valem tanto comercialmente, porque eles não são só um corpo em campo, eles são um imã de atenção. E a atenção hoje vale muito, né? Nós todos aqui trabalhamos na internet, ligamos a câmera para ganhar dinheiro, a atenção é o asset mais valioso de todos. E a centralidade da receita comercial no futebol de elite mostra justamente isso. Imagem não é lateral ao esporte, a imagem é infraestrutura de negócio. E aqui vem a ironia mais deliciosa de todas. Mesmo com a internet criticando, mesmo com o Brasa sendo cafonérrimo, a camisa vendeu muito. Segundo a ESPN, a nova camisa da seleção vendeu 30% a mais do que a peça lançada para a Copa de 2014 e bateu
recordes. Então, olha que contradição perfeita do nosso tempo, que inclusive acontece muito isso na moda, né? A galera da hate, mas acaba comprando horrores de tais marcas. O público rejeita o código, mas compra o objeto. E isso abre uma pergunta maravilhosa na nossa cabeça. Hoje, uma peça ela precisa ser amada ou precisa ser impossível de ignorar? Quer dizer, você precisa realmente amar aquilo ou você quer chamar atenção com aquilo, né? E aí entra num ponto muito importante do vídeo, que quando a roupa ela deixa de ser roupa e ela vira comportamento social. Esse é o ponto em que o assunto ele sai do esporte e ele entra totalmente no nosso território de moda. Por quê? Vamos lá. A camisa de futebol hoje, ela é moda, tá? Ela é streetwear, styling, coleção, arquivo, capital cultural. Olha quantos looks eu mostrei aqui na tela pra vocês de pessoas usando camisas de futebol. Inclusive tava super em alta há uns anos atrás. Porque, gente, o uniforme, ele é statement ao mesmo tempo. Você consegue fazer várias produções. As pessoas amam entrar nesse universo. E talvez o mais interessante seja perceber como pouquíssimas peças de moda conseguem atravessar tanta coisa ao mesmo tempo como a camisa de futebol. E a Canarinho, ela entra no estádio, mas ela também entra no Fashion Week, nos looks de Fashion Week. Assinam moda. E ela entra no jogo, mas também entra no imaginário, na torcida, no comportamento. Então, por isso que a reação Brasa, ela foi tão intensa, porque ninguém estava reagindo a uma camiseta qualquer, tá? As pessoas estavam reagindo a uma peça que ela funciona quase como uma pele nacional do brasileiro. E aqui que tem uma frase que pra mim segura esse vídeo inteiro, amarra esse vídeo. Se uma peça de roupa consegue ofender um país inteiro, é porque ela nunca foi só roupa. E aí a gente entende por que esse Brasa doeu tanto. Porque, sinceramente, gente, o brasileiro não rejeitou modernização, não rejeitou coisas novas, mas o brasileiro odeia a falsidade, odeia a caricatura, odeia não ser verdadeiro. Nós somos conhecidos no mundo inteiro como pessoas verdadeiras, então isso é muito importante pra nós, porque se a gente simplificar demais, realmente parece que foi um hate à toa, né? Tipo, o povo viu pelo em ovo. Mas não foi isso, gente. Foi realmente mexer num negócio que não pode ser mexido. E o incômodo veio muito dessa sensação de artificialidade, da sensação de uma marca global tentar pegar nosso nome, reduzir o nosso íntimo e devolver isso como uma linguagem ali que soa totalmente fabricada. Gente, eu juro por Deus, eu nunca vi uma pessoa falando vai Brasa. Você já viu? Eu nunca vi uma. Então não parece que é uma fala que ela é nascida do povo. Ela parece uma fala que ela é criada para simular o povo. E o brasileiro, ele conhece muito bem essa situação. Nós já fomos simplificados demais, já estamos cansados de sermos usados pelas campanhas de moda, com as ideias criativas, com as marcas vindo aqui explorando nossa estética e não dando nenhum retorno comercial. Então a gente já tá cansado disso. Então quando aparece uma Brasa ali num objeto tão íntimo quanto a camisa da seleção, a reação não é só não gostei, a reação é visceral. Eu fico me questionando, quem foi que aprovou, sabe, esse rebranding? Porque, tipo assim, gente, é tão delicado, né, você mudar o nome de um país, você mudar uma coisa que é tão íntima nossa do brasileiro, que a gente é tão nacionalista. Quem que aprovou? Que marketing que aprovou? A própria CBF, eles tiveram que aprovar pra colocar essa camisa no ar. Eu achei que foi muito de mau tato. Parece que ninguém teve ali a imposição de falar, putz, isso não funciona, porque realmente foi cafonérrimo. Porque não parece uma homenagem, parece mais um filtro ridículo que tentaram novamente reduzir quem nós somos. Então, gente, o brasileiro, ele não rejeitou a inovação, ele rejeitou a sensação de falsificação cultural. O erro da Nike não foi estético, tá? Ele foi cultural. O problema não foi atualizar a camisa. Toda marca precisa atualizar a imagem, refrescar o símbolo, falar com o presente, até porque nós somos capitalistas. A engrenagem, ela tem que girar e as pessoas precisam fazer vendas. Então tá tudo beleza fazer de novo, mas será que precisava mexer com o nome de uma nação? Então o problema foi totalmente outro. A atualização pareceu administrada demais e nada natural. Com certeza todo mundo quer saber, né, gente? Quem que decidiu qual que é a versão mais cool do Brasil? Quem que decide isso? Você? Eu? Uma marca? O fato da CBF ter recuado publicamente reforça muito essa leitura, né? Quando o Samir disse que ele foi pego de surpresa, que, gente, desculpa, a surpresa não foi nada, e que o uniforme principal será Brasil, todo mundo sabe, tá, gente? Eu trabalho com marketing, funciona assim, todo mundo tem que aprovar, ainda marcas globais tem que aprovar, cada detalhe não tem como ninguém sabe, tá? Então ele não tá corrigindo só um detalhe verbal, ele tá recolocando a autoridade sobre o símbolo, tipo assim, olha, gente, eu não deixei, tá? Foi culpa deles, né? Jogando uma culpa do outro, mas todo mundo tem sim culpa no cartório. Então, pra gente finalizar, gente, quem tem o direito de definir o que é Brasil? Esse, pra mim, é o centro intelectual do vídeo, porque no fundo, essa treta, ela só cabe numa pergunta, né? Quem manda no imaginário do Brasil? O que é Brasil? É a Nike que fez isso? É a CBF? É a designer, a torcida, o mercado, a internet, a cultura viva? Porque quando um símbolo que pertence intimamente a milhões de pessoas, ninguém controla ele sozinho. E talvez o que tenha mais irritado as pessoas tenha sido justamente isso. A sensação de que estavam
tentando fechar em slogan uma coisa que por natureza é indomável. O Brasil real não cabe inteiro em campanha, não cabe inteiro em briefing e não cabe inteiro em linguagem pronta, muito menos fake. E Nike, desculpa falar, é Brasil e não Brasa. E aí, meus amores, o que vocês acham desse babado? Eu fiquei chocada, eu fiquei muito assim me questionando quem que foi que aprovou essa porcaria, que foi uma porcaria. Espero que eles realmente tirem do nome, que ficou muito feio. Mas, né, gente, a gente tem que entender que às vezes é só na nossa bolha, é só no nosso nicho que aconteceu essa repercussão e às vezes alguém gostou. Quero saber de vocês, você gostou ou não gostou desse uniforme? Você achou uma vergonha ou você achou icônico? Deixa aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 800 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram e TikTok, que eu tô diariamente lá postando notícias de moda pra vocês. Deem muito hype, comenta muito, inscreva-se e também poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Muito obrigada por tudo, meus amores. Amo vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!